Abra sua Bíblia em Números capítulo 22. A partir do versículo 21. Vamos ler do 21 ao 32. Números capítulo 22, versículo 21. Todos acharam? Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao seu caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu a espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Amém? Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, Criador do céu e da terra, tua palavra é perfeita, tua palavra é maravilhosa. Nos ajude a aprender cada acontecimento que houve aqui e o agir do Senhor diante de tantas decisões. Que nós possamos aprender também na nossa vida a não cometer tantos erros e nos achar aprovados diante do Senhor. Abençoa, Pai, os dizimistas, ofertantes, cada recurso que entrar no gasofilácio, que seja para crescimento da tua obra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Meus irmãos, a palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é infalível. E nunca houve um tempo em que ela foi tão atacada, em que a noiva do Cordeiro foi tão atacada, como tem sido agora. E hoje é comum você ver vários comentários
questionamentos a respeito da Bíblia. Intelectuais andam pregando e impregnando ideias na cabeça, principalmente dos jovens, de que a palavra de Deus é falha, porque foi escrita há muito tempo atrás e não pode ser aproveitada por nós hoje. E além do mais, dizem eles que ela foi escrita por mão de homens e é passiva de erro, sim. Meus irmãos, este questionamento a respeito da palavra de Deus desmonta a única fonte de informação que nós temos a respeito do Todo-Poderoso. É inquestionável a existência de Deus, e é inquestionável o seu poder. Você não precisa ter Bíblia e nem ir numa igreja para chegar a esta conclusão. Basta você olhar para o céu, basta você olhar para o sol e ver que ele está ali parado ali, ver que a terra precisa girar de uma maneira muito precisa, e não existe a mínima possibilidade disso ter acontecido pelo acaso. Existe um Deus que criou tudo isso e Ele é muito grande e muito poderoso. E este Deus jamais ia deixar a gente na terra sem uma comunicação. E a única comunicação que Deus deixou para que nós entendêssemos quem nós somos, para onde nós vamos e quem Ele é, se chama Bíblia Sagrada. O Deus que foi poderoso para criar as estrelas, a lua, o céu, os rios, o oxigênio que está em volta da terra, as galáxias que a gente não sabe quantas são, cientista nenhum sabe quantas existem. Os aparelhos até onde alcança encontra uma, mas aí chega um momento que os aparelhos não conseguem alcançar mais. E nós não sabemos quantas mais existem além das que já foram localizadas. Esse mesmo Deus que foi capaz de fazer isso tudo, Ele também é capaz de manter a sua palavra, mesmo escrito por homens, manter ela infalível. E quando nós lemos um texto como esse, de uma maneira simplista e dizendo que a mula falou, os intelectuais questionam, dizendo, está vendo, isso aí é coisa de desenho animado, mula conversar, isso aí não dá para acreditar numa coisa dessa, em baleia engolir Jonas, não dá para acreditar nisso, eu sou inteligente, então eles são tão inteligentes, mas isso que eles chamam de absurdo, de uma mula poder falar, coisas que eles consideram como impossível, muitas coisas que também era considerado impossível já aconteceram. Coisas inquestionáveis, como já estava escrito nessa palavra que eles dizem que ela é passível de erro. Já estava escrito que o Filho de Deus ia nascer de uma virgem, coisa impossível também. E muitos já tiveram questionamento, isso deve ser figurativo, mas ele nasceu de uma virgem. Diz que ele ia andar nessa terra como um ser humano, sem pecar e cometer erro, ia passar por uma morte de cruz, ele passou por essa terra e passou pela morte de cruz. Essa palavra que eles dizem que ela pode ter algum erro, também já profetizava que ele ia ressuscitar no terceiro dia, vencendo a morte. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Esta palavra que eles questionam e às vezes dizem que ela pode ter algum erro, ela também afirmava que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, se Deus não abreviasse o tempo, até os escolhidos iriam se perder. E nós já estamos vivendo esse tempo, porque a iniquidade tem se multiplicado. Essa palavra também que diz que no final dos tempos, antes do arrebatamento da igreja,
e da grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos literais. O Senhor disse que isso não ia acontecer antes que a ciência se multiplicasse. E antigamente, quando falava de ciência, se pensava logo em remédio ou medicamento, porque a ciência se baseava apenas nisso. Mas hoje a gente vê que a ciência que a Bíblia estava falando é a tecnologia que ia se multiplicar. Coisa que já estava escrito e profetizado, que ninguém nem fazia ideia do que seria. E se Deus tivesse revelado em detalhes, talvez aí que eles não iam acreditar mais, mesmo. Se Deus tivesse revelado em detalhes que você ia ter um aparelhinho desse tamanho, isso aqui, ó, sem fio, sem nada, que você aperta aqui e disca lá no Japão, do outro lado do mundo, e não precisa ser mais só palavra não, a pessoa, chamada de vídeo, ela te vê, você vê ela em tempo real e conversa com ela, vendo a imagem dela dentro dessa caixinha. Era para falar para os profetas na época do Antigo Testamento, e ele ia rir da sua cara. E eu falei, isso é impossível. Como que essa imagem vai lá para o outro lado? Vai pelo ar, vai pelas ondas. Ele ia te chamar de louco. Mas a palavra de Deus fala que antes de Jesus voltar, essas coisas iam acontecer. Passou 1000 anos, 2000, 3000, 4000, 5000, nada aconteceu. Nada de novo. Porque a tecnologia foi barrada, foi segurada, e estava profetizado, Deus vai liberar, isso vai explodir só quando tiver preste, e tiver a ponto de Jesus voltar. No finalzinho, a ciência vai multiplicar. Dos últimos 150 anos, estourou tudo que você está vendo aí, isso tudo é novo. Tudo é novo. A palavra de Deus diz que no final dos tempos iria acontecer grandes acontecimentos na terra, em que ia haver um controle mundial da população. Isso ia ser arquivado, isso ia ser controlado, ia ter, não fala de computadores, agora a gente sabe que ia ter um controle, o anticristo ia ter tudo organizado. Para quê? Quando fosse impor o código, o número da besta, o mundo todo já vai estar preparado, com o sistema todo pronto. E a gente não sabia que talvez viria através de uma vacinação, mas hoje nós já temos o controle mundial de cada pessoa que pisa neste planeta. Você já está cadastrado, já está pronto para o anticristo governar. É a palavra de Deus infalível, nunca caiu uma letra e nunca vai cair nenhuma vírgula. Tudo que está escrito, o que tinha que se cumprir, já se cumpriu, e o que ainda falta, vai acontecer. E essa palavra afirma que depois que a gente passa dessa vida para outra, a gente vai para o acerto final. Só tem 2 destinos: céu ou inferno. Mas a sua existência vai continuar por toda a eternidade, em estado de vida ou em estado de morte, mas você vai sempre existir. Quem caminha com Jesus, não abandona a sua fé, permanece firme até o fim, tem sua morada garantida com Ele na glória. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E aqui a gente vê um texto que Balaão recebe mensageiros de Balaque, rei dos Moabitas, com dinheiro, querendo pagar. E sabia que a palavra profética de Balaão tinha peso. O que Balaão falasse tinha peso diante do povo. E aí ofereceram grandes vantagens para ele. Ele se interessa muito. Ele tem um interesse muito grande, mas ele conhece a Deus. Ele quer continuar em comunhão com Deus, mas não quer perder o benefício. Ele está a fim de envolver com aquela corrupção. Aquilo está sendo tentador para ele. Mas ele também não quer perder a comunhão com Deus. Ele vai perguntar a Deus. Deus disse não, no versículo 12. Não vá, não faça isso. Ele insiste. Quando Deus dá uma brechinha, ele pula logo e vai. Quando Deus permite que ele mesmo que decida. E ele foi. E aí acontece tudo que a gente leu aqui nesse texto. O que a gente aprende com essa atitude de Balaão? A gente aprende algumas coisas muito interessantes.
Primeira coisa, Deus já tinha falado que não. Deus já tinha falado que não aprova. Deus já tinha falado que não era para ir, e ele insistiu. Se você sabe que Deus já falou não, meu irmão, não insista, porque Ele pode permitir que você quebre a cara. Você sabia disso? A insistência. Você sabe que Deus já falou que não, você sabe o que é que Deus quer, Deus já deixou claro a sua vontade, mas você quer tomar suas próprias decisões. Foi o que Balaão fez. Ele já sabia que era não, mas eu estou querendo tanto, não dá para o senhor liberar, pai. O senhor vai impedir. Teve uma vez que teve um jovem conversando comigo, e ele estava a fim de fazer algumas coisas. Ele falou assim, mas eu não tenho direito, Deus vai me matar, Deus vai me punir, é pecado, eu vou para o inferno por causa disso, aquelas conversas, né? Eu falei assim, olha, se você sabe que Deus não agrada, que Deus reprova, deve ser suficiente para você não fazer. Independente de você me perguntar se é pecado, se não é pecado, basta você saber se Deus aprova ou não aprova. Sabe o que Deus quer de nós? Aquilo que a gente sabe que Ele quer, a gente faz. E aquilo que a gente sabe que Ele disse não, a gente também dizer não. Tem gente que fala, Deus falou não, mas eu tenho direito, eu posso, eu quero assim mesmo. É um erro. É um erro porque tudo que nós semearmos, certamente a gente vai colher. O erro de Ezequias, quando Isaías foi lá e falou assim, olha, Deus falou que agora você vai partir. Deus falou que agora finalizou a sua história. Essa doença aí é para finalizar. Deus já falou a vontade dele. Ezequias insistiu, orou, pediu, ganhou mais 15 anos. Tem gente que acha que é uma grande vantagem. Foi uma grande bênção. Mas se você estudar, você vai ver que foram os piores 15 anos de Ezequias. Foi ali que nasceu Manassés. Foi ali que veio a maldição sobre o povo. Foi ali que veio problemas sobre a vida dele, sofrimento sobre a vida dele. Muito melhor tivesse aceitado a vontade de Deus. A vontade de Deus, meu irmão, sempre será melhor do que a nossa. A vontade de Deus sempre será melhor do que a minha. Se eu estou afim de fazer alguma coisa, se eu estou afim de tomar uma decisão, e Deus falar não, é melhor contrariar a minha vontade e ouvir a vontade de Deus, porque é aí que vai dar certo. Versículo 23, fala que Balaão bate na jumenta. Sabe o que acontece? Balaão agora era o contratado de Balaque. Balaão agora está sendo remunerado. Balaão é o profeta. E ele se sente. E ele humilha aquela jumenta. Bate naquela jumenta. Fere aquela jumenta. Meu irmão, cuidado quando Deus te levantar. Cuidado quando Deus te der algum poder. Cuidado quando Deus te der algum título. Cuidado quando Deus te der uma promoção, uma condição um pouco melhor. Porque essa jumenta aqui pode representar aquela pessoa que a gente pensa que está um degrau abaixo da gente. Ou pode representar aquela pessoa que você pensa que você está um pouco acima do que ela. Mas o conselho de apóstolo Paulo é o melhor deles. Considere o próximo, aquele que estiver diante de ti, superior a você mesmo. Assim você vai caminhar bem. Quando alguém pensa que é alguma coisa, meu irmão, porque Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Faltou humildade na vida dele, porque a arrogância dele cresceu com o título. A arrogância dele cresceu com o financeiro que ele já estava recebendo ali. E tem gente, quando ganha um salário mínimo, é uma personalidade. Se ganhar 2, muda a personalidade. Se ganhar 4, é outra. E se ganhar 10, aí muda totalmente. Igual um amigo que a gente tinha lá de infância, quando ele arrumou um emprego um pouco melhor do que a gente, ele chegou para a gente e falou assim, agora eu estou por cima da carne seca. Coitado. Tem gente que é assim.
Então aqui, meu irmão, quando ele estava se sentindo, ele espanca a jumenta. Mas o interessante é que a jumenta viu o anjo, e Balaão não. Toda vez, meu irmão, que eu deixo a soberba entrar na minha vida, eu perco a visão. Mas aquele que permanece na humildade, esse consegue ver. Você quer ver a Deus? Bate a boca no pó. Você quer ver no mundo espiritual? Busque a presença de Deus. Você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Você quer saber se uma pessoa está enchendo da unção e está buscando Deus de verdade? Você quer saber? Quanto mais cheio de Deus, mais Ele ama. Quanto mais cheio de Deus, mais Ele valoriza. Quanto mais cheio de Deus, mais Ele ama o pecador. Você quer saber uma pessoa que às vezes está buscando poder, mas não está buscando Deus coisa nenhuma? É aquele que sempre anda apontando dedo para todo mundo e dando lição de moral em todo mundo. Mas quanto mais cheio de Deus, mais defeito eu vejo em mim e mais virtude eu vejo no meu próximo. Isso é uma pessoa que está cheia da unção. Por isso que Isaías, quando no ano em que morreu o rei Uzias, ele entra e vem um anjo e toca na sua boca. Ele recebe ali a unção de Deus, ele recebe ali a presença de Deus, e ele falou assim: eis que eu vejo um trono, e eu vejo o Deus Todo-Poderoso, e eu vejo a roupa do Senhor, e a ponta do seu manto tocou no templo, e aquele lugar tremeu. Ele sentiu mesmo a presença de Deus. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele abriu a boca para falar? Ai de mim que vou perecendo, que sou pesado de língua. Ele começou a ver defeito nele mesmo. Quem está cheio de unção, vê defeito em si e vê virtude no próximo. Quem está cheio de si mesmo, vê defeito em todo mundo e ele acha que é o bom. Estava igual o Balaão. Mas quanto mais cheio de Deus, mais humilde eu fico, mais eu me compadeço, mais eu consigo amar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E ainda no versículo 23, na parte B, ele espancou para fazê-la voltar ao caminho. Quando alguém perde a visão do caminho, meu irmão, ele quer forçar os outros também. Você sabia? Vocês já viram? Quando alguém perde o caminho, quando alguém está entrando numa situação errada, quando alguém está indo contra a vontade de Deus, ele sempre puxa o outro. Ele estava puxando a jumenta também. Ele sempre influencia o outro, e às vezes quer na força, quer na fofoca, quer no argumento, mas sempre puxa. Eu fico imaginando quando Jesus estava ali pregando para aquela multidão, e aquele povo começou a ir embora. Eu não consigo imaginar cada um vendo aquela palavra que eles acharam que foi dura demais para aquele dia, indo embora caladinho para sua casa. Eu não consigo. Eu acho que é igual os dias de hoje mesmo. Quando vai sair, sai tentando puxar o outro. Às vezes na hora que estava indo embora, falou assim: o que ele está pregando ali? Vê se você é filho de Deus. Vim cá para ouvir a palavra de amor. Eu vim cá para ouvir uma palavra de conforto. Eu vim cá para ouvir uma palavra de vitória. E ele está descendo o cajado. Eu vou embora daqui. Eu não estou satisfeito com o que eu estou ouvindo. Você vai ficar aí? Não é assim? Você vai ficar aí também? Você é bobo, rapaz. Eu estou indo, vamos embora. E aí era um puxando o outro. Era um puxando o outro. E os discípulos ali preocupados foram até Jesus. Senhor, não sei se o senhor percebeu, mas a palavra do Senhor hoje foi um pouco diferente. O povo não gostou não, está todo mundo indo embora. Como se diz, vamos fazer alguma coisa para trazer esse povo de volta. Quem sabe o senhor pede desculpa? Quem sabe o senhor conserta alguma coisa aí que o senhor falou? Fala que não foi bem assim. Jesus virou para eles e falou: dá tempo lá. Quer ir também? Pode ir. Você quer ir também? Pode ir. Mas a minha palavra é essa. A minha palavra é essa. Sabe, irmão, aqui ele sai do caminho e puxa ela para fora do caminho. Mas sabe quem vai herdar o reino do céu?
que não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Tem muita gente que desvia para a esquerda, é lá para o mundão de novo, vai para a bagunça, vai para o pecado, volta a beber, volta para o vício, para a prostituição, para a mentira, vai viver tudo que a carne dá vontade. Isso é desviar para a esquerda. Mas tem gente que desvia para a direita, e quem desvia para a direita, às vezes nem sai do altar, e fica mais no altar ainda. Aqueles sacerdotes que Jesus combateu, e falou assim: vocês não vão entrar no reino do céu, e não deixam os outros também entrar. São sacerdotes, vestidos de santidade, mas virava e falava assim: você é sujo, você senta com os pecadores, querer ser santo demais, super religioso, mas de amor não tem nada, de presença de Deus não tem nada. Às vezes tem muita lição de moral, às vezes tem muita teoria, mas vida com Deus, nada. Isso é desviar para a direita, não adianta nada. Mas aquele que não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, ele está no caminho, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Quando chega um momento, a mula fala. Aí tem 2 milagres da mula falar. O primeiro é da própria mula falar. Imagina você está andando aí, está passando ali de volta, aí tem seja uma mula, um cavalo comendo um capim, fala: Divaldo. Imagina que o cavalo bate um papo com você ali. Imagina. Então tem 2 milagres. Um milagre é primeiro da mula falar, e o outro milagre é de Balaão conversar com ela. Depois ele deve ter parado e falado assim: gente, como é que eu não percebi isso? E era Deus falando comigo. Deus trabalhou na mente de Balaão também. Uma coisa impossível. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Talvez nunca vou ver. Acho que ninguém aqui nunca viu, então acho que nunca mais ouve isso de novo. Mas Deus fez isso acontecer. Sabe para quê? Aquela situação precisava ser virada. E seja a situação que você estiver passando, meu irmão, na hora que Deus entra em cena, se for possível fazer o impossível, Ele vai fazer, mas a situação vai virar. Se for preciso Ele fazer uma coisa na sua vida que não aconteceu com mais ninguém nessa terra, Ele vai fazer, mas Ele não vai te deixar sozinho. Ele não te desampara. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mais impossível. Pode ser parar a terra ou parar o sol, como você quiser compreender. Mas Ele vai fazer, porque Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. Deus faz o impossível. Deus fez uma coisa impossível, inédito, impressionante. Sabe para quê? Para fazer justiça na vida de uma mula. E você tem dúvida que Ele não pode fazer o mesmo para fazer justiça na sua vida? Deus do seu trono compadeceu de uma mula, Ele não vai compadecer de mim, de você? Somos imagem e semelhança dEle. Deus não vai nos desamparar. Ah, pastor, mas eu estou aqui, está parecendo que Deus esqueceu de mim. Mas a mula também apanhou, parece que nada estava acontecendo. Ela só estava apanhando, sendo injustiçada. Parece que Deus não estava vendo, mas Deus estava vendo. Na hora certa, na terceira vez, Deus entrou com providência. Meu irmão, fica tranquilo, Deus está ouvindo e vendo tudo. Na hora certa, Deus entra em cena. E o versículo 31 é maravilhoso. Quando Balaão, com todos os erros que ele cometeu, com todas as falhas que ele cometeu, ele prostra o rosto no chão. E aí o texto fala: e o Senhor abriu os olhos de Balaão. Você pode falar: pastor, eu também errei muito. Deus também abre seus olhos.
Balaão errou tudo enquanto é jeito, mas Deus foi lá, socorreu, entrou com providência e abriu os olhos dele e levantou aquele homem. Meu irmão, Deus não abre mão de nós. Mas e se eu errar? Ele não abre mão a si mesmo. E se eu falhar, Deus também me levanta. Deus está pronto para abrir seus olhos, para te dar o recurso, para resolver o problema. Muitas vezes, meu irmão, a gente comete erros, toma atitudes na nossa vida, e a gente vai ver que errou só na hora que a coisa começa a dar errado. Na hora que a gente faz uma autoavaliação, como Balaão prostrou ali, falou: o que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo errado. Conscientizou, e aí Deus abriu seus olhos. Nunca é tarde para a gente chegar nessa conclusão e falar: peraí, o que eu estou fazendo? Não é assim que Deus quer. Eu posso melhorar. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Eu tenho a resposta para você. Enquanto há vida, há esperança. Dá tempo de levantar. Dá tempo de retomar a história. Dá tempo de recomeçar. Dá tempo de levantar a cabeça. Às vezes a gente foi atraído por uma coisa e por outra. Às vezes a gente foi enganado por uma coisa ou por outra. E às vezes a gente se encontra no momento e fala: peraí, eu preciso rever isso. Eu estou errado. E eu preciso recomeçar. Fica de pé. Às vezes seu ministério parou. Balaão se deixou levar. Influência daqui, influência dali, pressão daqui, pressão dali. Daqui a pouco ele se encontra estressado, batendo na mula, fazendo tudo errado, na força, tenso, estressado. Deus entrou em cena e abriu os olhos dele. Quem sabe você não está vivendo isso hoje? Às vezes tomou uma atitude daqui, outra dali, pressionado daqui, dali, achou que estava certo, sentiu no direito. Mas quem sabe Deus hoje está falando aí no seu coração: hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de retomar essa história. Não é por aí que você deve ir, está errado. E é momento de fazer igual Balaão: eu estou errado, eu quero consertar, Senhor. Aí aonde você está mesmo, você pode orar ao Senhor. Nós vamos orar. E você que sente que hoje é dia de um conserto, faça isso. Fale com o Senhor, você no seu particular. Toma uma posição diante de Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma a nossa vida, que nós somos falhos, ó Pai. Às vezes a gente está nesse mundo pressionado, tanta coisa de um lado para o outro, tanta pressão, Senhor, e a gente se deixa levar, e quando a gente assusta, ó Pai, a gente se encontra fora do caminho do Senhor, fazendo aquilo que não queria estar fazendo, ou deixando de fazer aquilo que deveria, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Aonde o Senhor vê, Senhor, agora, aonde o Senhor contemplar um coração arrependido, sincero, encha ele da tua graça, renova com a tua unção, levanta de novo, Pai, esse varão, essa varoa do Senhor nessa noite, na tua presença. Abençoa essa família, abençoa essa casa, ó Deus, acenda de novo a chama, o compromisso com o Senhor, refaça essa aliança, Senhor. Aonde precisar de conserto, que haja conserto, e como o Senhor abriu os olhos de Balaão, que os nossos olhos estejam abertos para ver e contemplar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Encha cada um da tua graça, nos dá a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Pode assentar um minutinho só. Vai ter um convite aqui para o culto infantil. Glória a Deus. Onde estão os meus amiguinhos? Olá, tudo bem com vocês? E você que está aí em casa, um beijo para vocês. E eu estou aqui para convidar todos
vocês que estão aqui, que estão em casa, a participar comigo, a Nina e o Tito e todos vocês, a adorar o Senhor, aprender mais da palavra e brincar. Combinado? Então, ó, anota aí, ou então digita aí no celular, domingo que vem, às 19 horas, nós esperamos vocês, ok? Estamos seguindo aí conectados em Jesus. Um beijo e tchau, tchau. Obrigada, pastor. Glória a Deus, aleluia. A gente vai retomando as atividades, voltando ao normal, graças a Deus, né? Com todo cuidado, mas a gente vai voltar com os eventos, vai voltar com os congressos e vai ser bênção, né? Graças a Deus ele está na reta final dessa pandemia, em nome de Jesus já está dominado. Eu acredito que nós vamos entrar 2022 com tudo, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer o Senhor, orar pela nossa semana. Deus, obrigado pela Tua palavra, pelos louvores, pela presença, pelas orações que eu tenho certeza que foram ouvidas e atendidas neste lugar. Abençoa cada família aqui representada, Deus. Abençoa aqueles também que não puderam vir, nem de manhã, nem agora à noite. Vá de encontro a cada um na sua casa. Abençoa, Pai, cada família da Igreja Batista Luz do Mundo. Ó Deus, repreenda todo mal, todo levante do inimigo, toda frieza, Pai, toda cilada, toda armadilha, caia por terra em nome de Jesus. Declaramos a Tua bênção, nos dá uma semana vitoriosa, de bênção na Tua presença. Cada decisão, cada acontecimento, seja de acordo com a Tua vontade, com a permissão do Senhor. Abençoa, Pai, cada família aqui representada, e eu peço ao Senhor que nos leve em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.